Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor, amém? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você, eu já quero chegar sendo boca de Deus para você, eu quero profetizar que em momentos de tribulação, em momentos de discussão, em momentos de furor, você vai fechar a sua boca. Pastora, mas como assim eu não vou revidar, não? Eu profetizo que você vai ter sabedoria, equilíbrio e domínio próprio para ficar em silêncio. Porque uma pessoa só discute quando tem duas pessoas. Quando tem uma pessoa só, um minutinho só. Tô ficando engripada, gente. Quando tem uma pessoa só, não tem como a pessoa brigar com uma pessoa só, com ela mesma, ela vai ter que brigar. Para ter uma discussão tem que ter duas pessoas. Então, deixa a outra pessoa falar. Então, eu profetizo domínio próprio, profetizo domínio da sua língua no momento de fúria, no momento de raiva. Amém? Eu já quero estar te convidando para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado, que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar de honra que é todo seu, de mais ninguém. Repreende todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa vida, Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, joga por terra a fúria de Satanás na nossa vida, no nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, eu coloco nas tuas mãos a nossa vida, entra com a tua glória e entra com a tua majestade, no nome de Jesus. Toma essa live nas tuas mãos, quebra todo coração de pedra, toda mente petrificada. Onde chegar essa live, Senhor, tiver alguém enfermo, tu entra com cura, entra, Senhor, com cura do corpo, cura da alma, segura nossa língua em momentos de fúria, nos dá sabedoria, nos dá domínio próprio. Pai, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus. Tá? Se você não é inscrito, corra, já se inscreva aqui, já ativa o sininho, porque tem mensagens de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus, tá? Eu já quero te pedir para você deixar o seu likezinho, porque toda vez que você deixa o seu like é você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo e ele passa pro feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus, porque juntos somos mais fortes. Amém, meu querido e minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Já abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 21, que o título é Davi foge para Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e foi para Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Aques lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantavam desde as danças, dizendo: Saul feriu os seus 1000, porém Davi os seus 10.000? Davi considerou esta palavra no seu coração e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido no meio deles. E
ciscava nas portas de entrada e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, por que nos trouxe a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesse este que fizeste doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Amém. Até aqui no nome de Jesus. Essa é uma palavra gloriosa que nos conta o exato momento, tá? Que Saul tá indo atrás de Davi e Davi tá fugindo de Saul. E Saul queria matar Davi, entendeu? E todo mundo conhecia a fama de Davi como um soldado valente. Davi era chefe dos soldados de Saul, treinou milhares de homens, você tá entendendo? E ele criou um exército que não tinha, que era um exército de funda, né? Que ele matou, lembra que ele mata o gigante com uma funda, a pedra e a funda? Então, ele fez uma parte do exército com fundas. Então, ele foi de grande ajuda para Saul, ao ponto que ele começa a se sobressair. E Saul fica temeroso, porque as mulheres começam a cantar. Quando eles voltam da guerra, as mulheres começam a cantar e a dançar, né? E começam a cantar que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então, porque Davi começa a sobressair, houve aquela perseguição toda dentro do palácio, né? Saul tenta matar Davi e Davi foge pela janela com a ajuda da sua esposa, né? Que era filha de Saul. Então aqui ele vai para Gade. E quando chega em Gade, o rei de Gades já conhecia a fama de Davi e conhecia que Davi tinha feito com os gigantes filisteus, você tá entendendo? Com Golias. Então ele fica temeroso, ele começa a se perguntar, ele começa a se questionar. Ué, esse não era Davi? Em outras palavras, ele não tá falando, ele tá falando assim: esse não era amigo do rei? Aquele que andava com o rei? Aquele que lutou contra os filisteus? Aquele que lutou contra tanta gente? O que ele tá fazendo aqui? E Davi fica temeroso com aquela palavra. E quando Davi fica temeroso com aquilo, Davi tem sabedoria e discernimento, e Davi começa a se fingir de doido. A palavra diz que ele arranha a porta, ele fica parecendo, sabe, um maluco, ele deixa a baba escorrer, né, no canto da boca para que escorresse na barba dele, para que o rei de Gate achasse que ele estava louco, ao ponto que o rei realmente acredita que Davi, né, agora não é mais Davi, não é mais um soldado valente, não é mais um homem perigoso, é um louco. Aí ele pergunta para os homens dele: ué, acaso aqui já não tem muito louco para você deixar esse louco entrar? Então o que Davi fez foi uma estratégia no meio da peleja, no meio da guerra. Então eu já aprendo uma grande lição com Davi aqui, que no meio da guerra, muitas das vezes, eu e você temos que nos fazer de louco, no meio da contenda, no meio da briga, sabe? No meio da confusão, a gente às vezes tem que fingir de desentendido. E as pessoas vão achar que a gente fala assim: ué, fulano, né? Eu costumo falar que crente que roda a baiana não é crente. Que eu ouço muito crente falar assim: ah, mas eu rodo a baiana. Querido e querido, se você roda a baiana, você não é crente. Entendeu? Então, ele se finge de louco, ele tem sabedoria, ele tem discernimento. Porque quando você sabe que a sua cabeça, porque se ele se apresenta realmente como Davi ali, aquele que era um bom soldado, aquele que ia na frente da tropa, ele ia ser morto ali. E às vezes a gente tem que se fingir de louco para não ser morto. Às vezes a gente tem que ficar em silêncio em momento que a gente quer falar, em momento que a gente quer revidar, ó, hora do silêncio, boca fechada. Ah, falaram mal de mim, boca fechada. Ah, fizeram mal para mim, boca fechada. Me traíram, pastora, boca fechada. Me xingaram, pastora, boca fechada, sabe? Tem momentos na nossa vida que a pessoa tem que achar que a gente tá louco. Fulano deve estar louco mesmo, porque fulano rebatia, falava, mas agora fulano não rebate, não fala. Coisa de doido, né? Porque a gente tem que se fingir de doido muitas das vezes, entendeu? Porque presta bem atenção.
Antes você era uma pessoa, sem Jesus. Com Jesus você é outra pessoa. Tem que ser uma pessoa equilibrada, tem que ser uma pessoa centrada, tem que ser uma pessoa, sabe, experiente em batalha, porque Satanás vai se levantar o tempo inteiro para tirar o teu equilíbrio. Perdão, tô sem água aqui, para tirar o teu equilíbrio, entendeu? E a gente sem equilíbrio, a gente fala em hora que não tem que falar, rebate quando não tem que rebater, dá respostas quando não tem que dar, entendeu? O silêncio, tem um provérbio que fala que o silêncio vale ouro, e muitas das vezes, não, todas as vezes, o meu silêncio, o seu silêncio vale ouro, porque se você ficar em silêncio, aquela pessoa, uma hora vai ficar em silêncio, vai falar, 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 e daqui a pouco ela vai se calar. Porque você ficou em silêncio. Silêncio também é resposta. Entendeu? É como se você falasse para a pessoa assim: olha, isso não cabe a mim, isso cabe ao meu Deus. Eu vou me calar, porque quando eu me calo, meu Deus fala por mim. Porque quando você cala, o Senhor fala por você. Davi vai dizer que o Senhor é o dono da guerra. Então não precisa eu fazer guerra, não precisa eu falar, eu xingar, eu rebater. Pastora, mas eu tenho que revidar. Fez comigo, eu tenho que revidar. Falou para mim, eu tenho que falar. Não, eu tenho que aprender e exercer o meu domínio próprio, começando pelo domínio da minha língua, começando pelo domínio das minhas emoções, entendeu? A raiva é uma emoção, então eu tenho que ter equilíbrio na minha raiva. O meu nervosismo é uma emoção, então eu tenho que ter equilíbrio no meu nervosismo, entendeu? Pastora, mas eu não consigo. Porque eu sou do signo tal, eu falo mesmo, querido. Em primeiro lugar, se você é do signo tal, tu não é crente, não. Nós somos de Jesus, entendeu? Porque o meu signo é ascendente, não sei mais aonde, não sei, você é de Jesus. E nós que somos de Jesus, ficamos em silêncio. Entendeu? Mas ficar em silêncio não significa que somos burro, não significa que não estamos entendendo o que está acontecendo. Davi, ele se faz de louco, mas ele sai do lugar. Muitas das vezes, temos que nos fazer de louco, ficar em silêncio e sair daquele lugar. Porque aquele lugar que nos ofendeu, aquele lugar que nos humilhou, que nos espizinhou, não nos pertence mais. Porque quando a pessoa te respeita, sabe, ela não te pisa, ela não te humilha, ela não faz nada. Entendeu? Ela dá amor, ela dá carinho, ela dá afeto, ela dá compreensão. Então, a gente se faz de louco, como Davi, muitas das vezes temos que deixar a baba escorrer, a pessoa pensar que estamos loucos, mas não significa que temos que ficar ali para ser açoitado, entendeu? Fazemos de louco, ficamos em silêncio, mas vamos embora. Batemos a sandália do nosso pé, como a palavra diz. Eu ainda olho para debaixo da sandália para ver se não tem nenhuma poeira, se eu não estou levando nada comigo, e dali para frente é uma vida nova. Entendeu? Mas eu não tenho que brigar, eu não tenho que me aborrecer, porque aí, presta bem atenção, eu vou lá e me aborreço, eu vou lá e bato boca, você tá entendendo? Vai ser pior pra mim. Muitas das vezes eu tenho pressão alta, eu sou cardíaco, quem vai passar mal é você. Aí se você infartar, você se matou. Entendeu? Então, tem coisas que não vale a pena, aborrecimentos na nossa vida que não vale a pena a gente se aborrecer. Davi entendeu, se ele batesse de frente aqui, ele ia morrer, porque tem aborrecimento, se você bater de frente, tu vai infartar. Tem aborrecimento, se você for lá e for tirar satisfação, quem vai cair duro para trás é você. Sabe, eu tenho uma amiga que o senhor recolheu, que ela se meteu para separar uma briga, porque eram 2 filhos brigando. Ela infartou, morreu e foi fulminante. Tem coisas que, por mais que é aparente, não é pra gente se meter. Entendeu? Por mais que tá ali, não é pra gente botar a mão onde não tem que colocar. Queremos botar a mão em lugares que não é pra gente colocar.
Ah, pastora, mas eu não consigo ficar calada, pastora, eu não consigo ficar calado. Aprenda. Aprenda a se calar, aprenda a ter domínio da sua língua, porque quando você tem domínio da sua língua, querido, o Senhor se levanta, é Ele que peleja a sua batalha. Lembra de Josafá? Essa peleja não é sua, Josafá, essa peleja é do Senhor, porque a ofensa mandou a carta para Josafá, mas a ofensa foi para Josafá, não, gente, foi para o Senhor. Porque nós somos menina dos olhos do Senhor. Se tá te ofendendo, se tá te ferindo, se tá te magoando, não tá magoando, ferindo a você não, tá magoando e ferindo ao Senhor. É com Ele que vai ter que prestar conta, não é comigo não. Eu vou me calar, vou virar as costas, bater a sandália dos meus pés e vou embora. Porque se eu tô vendo que esse lugar pode me matar, por que eu vou ficar aí? Por que eu vou esperar a morte? Se Davi fica em Gade, ele morre. Ele entende que aquele momento ali ele vai se fazer de louco para ele sair daquela situação, para ele não ser pego, mas ele, mete o pé e vai embora. Tá fazendo o quê aí onde você foi humilhada, mulher? Onde você foi humilhado, homem? Mete o pé e vai embora no nome de Jesus, mas vai cantando, vai louvando, mas não abre a sua boca para retrucar o que fizeram com você, não. Entendeu? Entrega para o Senhor, porque batalha de crente é no joelho, é Senhor, eu não tenho força, mas tu tem força e poder, limpa minha alma que foi ferida, porque quando a nossa alma é machucada e ferida, a gente fica entristecido, a gente muitas das vezes fica até com ódio, quer matar a pessoa. Entendeu? Então, primeiramente, Senhor, limpa a minha alma, limpa o meu coração para que eu possa liberar o perdão. Agora, Senhor, eu tô indo embora, é contigo, Senhor. Não quero nem saber o que vai acontecer. Entendeu? Davi vai embora. Porque em terra que você não é bem-vindo, em terra que querem te matar, em terra que querem te magoar, em terra que estão te dilacerando, muitas das vezes estão te comendo vivo, uma hora arranca uma unha, uma hora puxa um cabelo, uma hora faz isso, querido, uma hora teu coração para, você infarta, porque se aborreceu tanto, teu açúcar sobe, 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 sobe. Ah, não era diabético, descobri, foi aborrecimento. Entendeu? Então tem coisas tem lugares que a gente tem que ir embora, como diz o povo aí fora, mete o pé e vai embora. Até feia essa expressão, né? Mete o pé e vai embora, mas só para você entender o que Davi fez. Davi vai para um lugar que ele acha que ele vai ser socorrido. E nesse lugar ele não é socorrido e ele não é bem recebido, ainda desconfiam dele. E mais um pouquinho já querem pegar ele. E ele vendo. Porque, presta atenção, Davi era segundo o coração de Deus. Entendeu? Então, Deus dá discernimento a ele para ele ver o que estava acontecendo ao redor. Deus dá o coração do rei para Davi. Davi vê que aquela palavra não foi boa do rei. Que o rei estava desconfiado de Davi. Então eles fazem o quê? De doido. Então é isso que eu e você temos que fazer em momentos de adversidade, de doido. Deixa a pessoa falar sozinha, deixa a pessoa gritar sozinha, deixa a pessoa esmurrar sozinha, quebrar as coisas sozinha. Você tá entendendo? Se faça de doido, deixa a baba escorrer da sua boca. Mas não é doido de ir lá, de revidar, de quebrar, de fazer, de acontecer. E muitas das vezes, a sair da graça, pastora, eu xinguei, eu falei, eu espraguejei. Querido, vai orar. Vai orar. Magoou você, feriu você, não abra a boca, não revida. É melhor, preste atenção. Você vai abrir a boca, vai revidar, o negócio vai piorar a situação. Entendeu? Agora, você fecha a boca e vai embora, o Senhor vai abrir a boca dele. Preste atenção. Moisés fala que quando Deus abriu o mar vermelho, Deus soprou o vento das narinas dele. Olha isso, o poder das narinas de Deus, do sopro das narinas de Deus, abriu um mar para o povo passar. Agora você imagina a boca de Deus aberta
falando com aquela pessoa ou mesmo a mão do Senhor sobre aquela pessoa. Então eu e você só precisamos ficar calado. Eu e você só precisamos entregar a peleja na mão do Senhor, porque a peleja não é minha, a peleja não é sua, a peleja é do Senhor Jesus. Temos que ser mansa, temos que ser sábia. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que nós temos que ser. Meu Deus. Mansa como. Entrou uma mensagem aqui pra mim. Meu Deus, tá aqui, mas eu não consigo lembrar o versículo. Mansa como uma pomba, prudente como uma serpente. Entendeu? Temos que ser mansa como uma pomba e prudente como uma serpente. Então eu tenho que ser mansa. Na hora que o negócio pegou fogo, dá uma de doido, feito Davi. A pessoa vai achar que eu tô doida, mas eu tenho que ser prudente. Então eu vou ser prudente como? Ó, saindo fora do lugar como Davi saiu. Davi foi manso e foi prudente. Então, em nome de Jesus, aprenda nas suas batalhas, seja manso e seja prudente. Isso é uma passagem gloriosa. A Bíblia tem exemplos assim maravilhosos para mim e para você. Talvez hoje, querido e querido, você está passando por um grande problema. Aí, tô com a língua presa. Problema. Entendeu? Tá passando por uma grande adversidade. E você tá pensando em revidar. Ah, pastora, mas me perturba todo dia. Vai orar, querido. Uma hora vai deixar de perdoar. Mas não é oração assim, não. Ah, Senhor, matar isso é oração de feiticeiro. A sua oração é, Senhor, liberta essa pessoa. Porque uma pessoa liberta, Pai amado e Pai querido, não vai me perseguir, não vai falar isso pra mim. Mas não significa que eu tenho que ficar debaixo do jugo daquela pessoa. Entendeu? Não significa isso. Davi não ficou debaixo desse jugo aqui. Davi vai embora. Aprenda a sair em lugares que não te querem mais, em lugares que não cabem mais você. Às vezes a gente está tentando se espremer, querer ficar num lugar que não nos suportam, não nos querem. Quem está perdendo não somos nós, não. Quem está perdendo é eles, porque você tem a presença do Senhor Jesus. O Senhor fala que aonde nós estamos, nós temos que ser luz. Se você é luz, você clareia aquele lugar. Então, quem está perdendo não somos nós. Nós vamos clarear onde o Senhor nos colocar. É como aquele louvor, né? Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Porque Deus vai te usar como flecha, como alvo. Você tá entendendo? Como cano para o Espírito Santo passar. Onde você for, Deus vai te usar. Entendeu? Então, muitas das vezes estamos em lugares que as pessoas se incomodam com a gente, sabe? Com o Espírito Santo que está dentro de você, porque está faltando o Espírito Santo lá. Então, em nome de Jesus, aprenda que muitas das vezes, tá? Temos que sair do lugar e dar uma de louco, mas não temos que rebater, não temos que revidar, não temos que xingar, entendeu? Não temos que ser hostil conforme aquela pessoa é com a gente, porque somos nascidos de novo. Entendeu? Somos pessoas transformadas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Por isso que nós temos que pedir, sabe, frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito que é muito, muito importante é amar. E o outro é domínio próprio. Domínio próprio é domínio próprio da língua, domínio próprio das minhas emoções, domínio próprio das minhas atitudes, sabe? Domínio próprio. Então, em nome de Jesus, tenha domínio próprio em meio à diversidade, em meio à discussão, e aprenda com Davi que em uma discussão, quando você está vendo que a tua cabeça vai rolar, dá uma de doido, fica em silêncio e saia desse lugar. Amém? Compartilha essa live no nome de Jesus. Você que está passando por um processo, coloca o nome aí que eu quero estar orando por você. No nome de Jesus. Se você chegou aqui de frente a essa live é porque Deus queria que você aprendesse a ter domínio próprio, a fingir de doido em momentos de discussão, sabe? Sair de perto daquela pessoa que está muito nervosa, sabe? Porque às vezes a pessoa muito nervosa, ali tem gente que até agride a outra. Então, em nome de Jesus, aprenda que nem todo lugar que está pegando fogo é para você ficar. Amém?
Quero estar orando por você no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te apresentar cada pessoa que aqui está. Senhor, tu vai de encontro em cada mulher, de encontro em cada homem, repreenda todo laço, todo embaraço, toda a fúria do inimigo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, todo levante do inimigo em forma de discussão, em forma de fofoca, em forma de contenda. Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Ah, meu Deus, nos dá domínio próprio, nos dá equilíbrio, nos dá domínio próprio das nossas emoções, domínio próprio da nossa língua, domínio próprio, Senhor, dos nossos sentimentos. Senhor, nos ensina a ser como Davi, que momentos de adversidade, Senhor, se preciso for, Senhor, vamos fazer como Davi, dar uma de doido, Pai amado e Pai querido, ficar em silêncio e ir embora. Saber o momento de ir embora de alguns lugares, Pai amado e Pai querido. Senhor, então fala na nossa alma, fala no nosso coração, nos dá livramento, nos dá escape, troca o nosso fardamento, coloca sapato de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coloca coraça da justiça, capacete da salvação. Abra os nossos olhos espirituais, nos dá entendimento, abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos te escutar, te entender e te obedecer. Toma, Senhor, as nossas emoções nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido, porque dos nossos inimigos quem cuida é você. Pai, eu coloco, Senhor, a vida dessa mulher e desse homem nas tuas mãos. E eu já te peço, Senhor, entra com a tua glória e com a tua majestade no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. E como eu gosto de trabalhar com profeta, e você, querido e querido, é profeta que me ouve no nome de Jesus, o ato que eu peço para você escrever aí, falar, é porque para você profetizar sobre a sua vida. Então, profetiza sobre a sua vida, escreva aí nos comentários. A partir de hoje eu vou ser como Davi. Eu vou fechar a minha boca em momento de adversidade. A partir de hoje eu vou ser como Davi, vou fechar a minha boca em momentos de adversidade. Vou dar uma de louco e vou embora. A partir de hoje eu vou fechar a minha boca, tá? Dar uma de louco e ir embora. Tem que ser como Davi. Amém? Compartilha no nome de Jesus. Não esquece de profetizar escrevendo aqui. Beijo grande, até a próxima. E compartilha com aquela pessoa que é muito nervosa e gosta de revidar quando alguém fala. Sabe aquela pessoa que fala assim, falou, me deu um fora, eu dou de volta. Brigou comigo, eu brigo também. Falou, eu falo também. Manda para ela saber que há um Deus que, nos ensina a ser como Davi. Amém? Beijo grande e até a próxima.